Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando aqui. Antes de mais nada, um quick view, né? Uma análise rápida do que aconteceu ontem. Ontem eu já vinha falando que o Bitcoin poderia cair a 68 ou simplesmente buscar 73 para chegar perto da região de topo, mas que teria uma rejeição sim, como dito, 73.600, bem próximo ao topo. Teve a rejeição, não tão forte quanto eu esperava, tá? O Bitcoin que na região reagiu aí com a queda de 2,5%, eu esperava mais, ainda espero mais, que ele volte até uns 68.300, 68.700. Por mais que agora pareça muito, se você levar em consideração que ele está numa subida muito exagerada, muito forte, muito constante, sem muitos descansos, sem pessoal realizando lucro, próximo ao preço de topo, eu acredito que ele possa sim retomar aqui uma queda breve antes de realmente disparar, uma vez que já tirou todo mundo que estava preso ali no topo, tá bom? Eu ainda não sinto que esse povo saiu de fato. Dito isso, esse vídeo é uma review da estratégia. Eu tenho boas notícias, tá? O modelo de análise vai ser atualizado, a gente vai ter uns gráficos, umas coisinhas mais bonitinhas para poder acompanhar. E a operação de ontem, a gente teve aqui entrada na vela de meio-dia UTC. Eu postei o resultado ontem à noite, mas foi essa operação aqui, tá legal? Nós entramos aqui, o preço recuou um pouquinho, nada significativo, e logo mais bateu ali para um lucro de 5,70 aproximadamente, tá? Vamos então agora para a análise de hoje, que é o mês de março. Já deixei aqui algumas coisas anotadas, eu acordei um pouquinho mais cedo para fazer isso. Fevereiro a gente fechou com alta de 43 contra a gente na estratégia com 15%, porém janeiro com 81% compensou a disparidade. Estamos então bem positivos. E os dados de hoje vão ser um pouquinho assustadores. Eu já deixei as operações marcadas, tá? Mas vou passar rapidamente para mostrar. Ó. Vela de 12, 13, 14, não teve rompimento de topo. Dia 2, não teve. Dia 3 também não teve. No dia 4 a gente teve aqui a primeira operação do mês, com rompimento de topo acontecendo nessa vela, alvo no 2, para um lucro de 9,60, primeira operação. Logo depois, alguns dias passaram, agora já no dia 7, segunda operação, de novo, a gente marca o topo dela aqui, como essa não ativa, a gente segura ainda, e se a última do dia ativar, a gente pega, entrando aqui, saindo na mesma vela, para um lucro de 8,20%. Dia seguinte, a gente tem novamente uma entrada, para um lucro de 6,40, tá? De novo aqui, vocês podem fazer backtest por conta própria, caso sintam que o resultado não está de fato tão bom quanto aparenta. Dias passaram, não tivemos operação, aqui de novo não teve, aqui não rompeu o topo, não teve, aqui não rompeu o topo, não teve, dia 13 também não, foi um mês bem parado. No último vídeo eu comentei que em outras estratégias tinha sido meio difícil, mas para esse mês não foi tão complicado assim. Não teve tantas operações, tantas entradas. Aqui já no dia 17 tivemos um stop, voltando a operar no dia 19, 2 dias depois, para um lucro de 18,30. No caso, a gente decidiu, por análise, que o máximo seria 14%, para evitar stop e tudo mais. Então, 18,30 é 14. Tivemos um stop aqui, lembrando que o stop é sempre de 6%. Aqui um lucro de 13,8. E sim, é 13,8. A gente não vai arredondar para cima, porque muitas vezes esse sistema pode acertar certinho, tá? Então não vale a pena você arriscar buscar um alvo maior, correndo o risco de não pegar a operação, tá? E aqui, ó, podem ver que chegou exatamente lá, pouquíssima diferença. Esse sistema também, não para operação, mas para projeção de preço, é muito bom. Você pode botar no gráfico diário, semanal, ver o rompimento de uma vela vermelha acontecendo ali em tempo real e buscar um alvo muitas vezes no 2. Então você pode ter noção de onde seria um preço interessante para aquela moedinha que você está analisando, embora eu não recomende. Aqui um lucro de 6,80, um stop na sequência, dias sem operação, né? E aqui a gente já está dia 26 de março, tivemos essa entrada aqui para um lucro de 5,30, tá? Vela de 12 horas, aqui.
Lembrando que como a gente está olhando para o UTC, 12 são 9 no Brasil, sempre são 3 horas atrás aqui no Brasil. Então agora em Brasília são 7 da manhã, daqui a 2 horas a gente vai começar as operações. Caso tenha operação, vou postar aqui a atualização. Ok, passaram-se alguns dias de novo sem operação. Dia 31 não teve operação e chegamos em abril. E aí para hoje eu fiz essa imagem, olha que legal. Aqui tem todos os dados compilados, eu ainda vou atualizar o gráfico de valores para comparativo e tudo mais, mas esses são os dados até então, né? Total de entradas no trimestre, janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos 47 entradas, só em março foram 10, erramos 3, para uma taxa de acerto de 70%. A porcentagem, a taxa de acerto no trimestre, foi de 32 acertos em 47 entradas, uma média de 68%, muito, muito bom. O lucro no trimestre está em 216%. E a média de lucro mensal, em janeiro foi 81%, em fevereiro foi 15% e esse mês foi 52%, o que deixa aí pra gente uma média mensal de 46,7%. Lembrando que para validar o nosso objetivo de 300 ao milhão, a gente só precisa de 12% ao mês. Então sim, isso é um resultado surpreendente, totalmente excelente. Voltando agora então para o presente, esses foram os dados, tá? Eu vou atualizar no gráfico e mostrar ao fim do vídeo. Voltando agora para o presente, com o Bitcoin iniciando uma nova vela, já retornando um pouco aqui. O que eu espero pro Bitcoin nesse momento, tá? Nós temos então todo esse exagero, eu chamo assim, tá? Quando muitas velas verdes são feitas sequencialmente. Isso aqui é FOMO, é medo de ficar de fora, o pessoal pensa que o preço vai, começa a comprar doidado. E muitas vezes uma baleia, uma instituição fala, não, ainda não, tira essa sequência de venda, de compra, no caso, que vinha se acumulando, realiza uma venda e o preço tende a corrigir. Como o mercado é dinâmico, eu estava esperando 68, 700, mas o preço subiu e foi lá na direção que a gente esperava, a gente traça então uma nova análise em tempo real. Dessa vez, metade da correção aqui dessa pernada seria aproximadamente em 69.600, o que significaria do topo para cá uma recuperação de 5%, nada surreal. Então sim, faz sentido. Eu ainda acho que pode cair um pouco mais. Como vocês podem ver, o preço não respeitou essa região. Respeitou, não respeitou, rasgou direto. Eu acredito que isso aqui possa se tornar um suporte, tá bom? Em que sentido? Deixa eu usar essa ferramenta mesmo. Olhem apenas para a linha pontilhada, tá bom? Vocês podem ver aqui na pontilhada, ó, que existe essa linhazinha de tendência de baixa, tá bom? Então, potencialmente, inclusive se eu esticar aqui a ferramenta, ó, forma um triângulo dessa linha diagonal, sendo o topo que está sendo respeitado, e essa região aqui embaixo que foi um suporte forte, tá bom? Não uso isso para trabalhar e tudo, como eu já disse algumas vezes, mas é um dado interessante. Então, o que nós poderíamos esperar do mercado nesse momento? A gente poderia esperar que ele voltasse na região de 50% do movimento total, que seria no caso de lá até o meio do caminho aqui, em 69, deixa eu botar certinho, botar aqui e botar aqui, pronto, 69.600 aproximadamente seria um ponto interessante para começar a fazer compras, tá? Lembrando que 69.600 seria uma compra interessante, 68.300 seria uma compra interessante e 67.300 também seria uma compra interessante. Qualquer coisa abaixo disso já me preocupa um pouco, mas não muito, porque eu ainda acredito que o Bitcoin vai bater 140 mil em pouquíssimo tempo, tá? Mas essa subida realmente está exagerada. Se você considerar um período ainda maior de dados aqui, a gente pode sim ver o Bitcoin voltando de repente um pouco mais abaixo, tá? Não tanto assim, mas pode ser que ele venha nessa região aqui. Ah, vai em 67.300, mas dá um repique para baixo, como essas velas mais longuinhas, para continuar depois. Isso acontecendo, não seria tão surpreendente toda essa pernada voltar no meio, que seria essa região,
E o alvo, né, uma projeção de 2, eu sempre trabalho com essa projeção, seria em 88. O que acontece em 88? Isso é inclusive um truque, uma dica, como usar Fibonacci. Se 88 está o alvo dessa movimentação, já puxa para lá, 88.400. Pronto, chegando lá, 50% fica nessa região e o próximo alvo depois seria 118. Interessante a movimentação possa vir a acontecer, tá bom? Para o vídeo de hoje é isso. Então eu vou só fazer uma pausa aqui e atualizar os dados comparando o mês com o desempenho total da estratégia. Volto em um segundo. Segura aí. Chegamos aqui então, estamos comparando aqui o Bitcoin e a estratégia. Em janeiro, a estratégia chegou em 181 contra o Bitcoin, que caiu um pouco. Em fevereiro, a estratégia chegou em 208 contra o Bitcoin, que subiu um pouco também. E agora, em março, o valor mais expressivo até agora, aumentando bastante a disparidade, a estratégia chegou em 216% de lucro contra 168, que seriam 68% de lucro do Bitcoin no trimestre. Bitcoin subindo 68%, enquanto a estratégia subiu 216%. Super válido. Amanhã, então, nós trazemos a estratégia no mês de abril, comparando o resultado do Bitcoin frente a outros investimentos também. Caso você queira saber algum investimento, como ele teria desempenhado, alguma outra moeda que poderia ter feito buy and hold nesse mesmo período, deixe nos comentários, tá bom? Se você quiser ver a estratégia sendo testada em alguma outra moeda também, você pode me chamar no Telegram, @godlycalls, e eu vou fazer a análise da moeda que você tiver interesse, tá bem? Então ficamos agora com o Bitcoin no gráfico de 1 hora, iniciando de fato uma pequena queda. Será que ele vai retornar aos preços previamente ditos? Vejamos. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você veja esse vídeo, e até mais tarde.